Gravar. É até bom porque depois, caso vocês queiram também fazer uma consulta dessa reunião, ela vai estar gravada. Vocês podem, a Júlia vai disponibilizar o link para vocês, né? Uhum. Porque sempre fica alguma dúvida, alguma coisa, né? Ah, deixa eu ver o que que eu falei aqui, enfim, se eu falei certo, errado, e tá tudo certo, tá? Então, assim, quero começar apresentando para você o planejamento, né? Que nada mais é do que essa metodologia da ROI para implementar um processo de vendas previsíveis e escaláveis para vocês através da internet, tá? Então, a gente vai seguir bem essa linha. É uma metodologia exclusiva da ROI, tá? Nós desenvolvemos essa metodologia, o Léo, e a gente aplica aí nos nossos clientes e os resultados são muito positivos, tá? É, Nem sempre a gente vai acertar tudo, né? Mas de antemão eu já quero iniciar esse projeto dizendo que nós não somos donos de razão, né? E nem vocês também são. Então a gente vai fazer um trabalho a quatro mãos, né? Identificando os melhores caminhos, as melhores oportunidades para a gente seguir sempre num rumo que traga muito resultado, tá? Então peço a compreensão que, se em algum momento a gente precisar reajustar algum tipo de rota, a gente tenha paciência para fazer isso, mas a gente vai chegar num ponto que vai ter esse equilíbrio e certamente a gente vai começar a colher os frutos da maneira que a gente planejou colher esses frutos, tá? E aí eu quero iniciar trazendo até essa pergunta, e eu trago essa colocação porque ela é muito importante. Por que que as agências e os gestores de tráfego eles têm dificuldade para gerar vendas, tá? Eu gosto de enfatizar muito isso porque são por causa de dois pontos, principalmente. Desculpa, vocês estão vendo minha tela, né? Porque eu coloquei Estamos, aqui para aham. Sim, compartilhar aqui. Show de Tudo bola. perfeito. Porque da última vez eu estava falando aqui e a tela estava parada no primeiro Sim. slide. eu lembro, né? Você lembra disso, né? Mas enfim. Não dá certo, Juan, porque não sabe literalmente montar um plano estratégico, tático e operacional. O que é o segundo ponto? Eles não sabem montar um processo de vendas, ou seja, a linha que se segue é uma linha completamente executiva. Eu só executo, executo, executo e, tipo, vou gastando munição e aonde acertar, acertou e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, tá tudo errado. Porque nem sempre você vai ter muita munição disponível. Nem sempre você tem muito dinheiro para fazer investimentos, muitos e muitos e muitos testes. Então, o que a gente preza muito? Otimizar todo e qualquer tipo de recurso que a gente tiver. Então, seja 1.000, seja 50, seja 1 milhão, independente. A gente sempre vai trabalhar para otimizar esses recursos, utilizar eles das melhores formas possíveis para colher os melhores resultados possíveis. E aí eu gosto de trabalhar dessa forma porque eu apresento esses quatro pilares justamente para a gente ter uma compreensão e eu gosto muito de fazer essa analogia, que eu acho ela sensacional. Espera aí que meu Mac deu uma travada. Vamos lá. Por que que não dá certo? Pensa na construção civil aí, tá? Pensa, pensa no dentista aí na sua ocasião. O pedreiro, ele nada mais é do que uma pessoa que executa, 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 executa. Só que ela não está preocupada com o nível técnico de um empreendimento, de levantar uma casa, de levantar um prédio. Ele não tem preocupação nenhuma com fundação, com projeto, com aprovação de projeto, se foi aprovado, se não foi, se é legal. Se... Não, ele está ali para executar. Ou seja, trazendo para o contexto de agências, vamos dizer assim, são os copywriters, o web designer, o designer gráfico, o gestor de tráfego, são frentes completamente executivas. E aí nós entramos naquilo que a ROI ela já entra bastante pesado, nível operacional. Quem que é o nível operacional? É o construtor. É ele que vai dizer para quando que nós vamos fazer cada etapa. Então, nós vamos vincular a campanha X, Y, Z no mês um, 2, no mês 3 e 4, 5 e 6, qual que vai ser o planejamento do segundo semestre, o que a gente vai utilizar de ferramenta, enfim. Ele traz esse direcionamento. E aí nós temos o nível tático, que é como se fosse um engenheiro.
Então, ali nós passamos pelo pedreiro, que é o cara que executa, o construtor, que geralmente ali é o mestre de obras, um cara que tem mais experiência, mais do que o próprio executor, o engenheiro, que ele diz para você como que você vai fazer aquilo, como que você vai levantar aquela estrutura. Então, ele vai falar no nosso caso. A gente vai abordar isso hoje. Se vai ser uma abordagem direta ou indireta, que tipo de campanha que a gente vai fazer, se é alcance, se é tráfego, se é conversão, quais os canais que a gente vai utilizar, os investimentos, os períodos, tudo isso a gente vai trazer. E o último, que é um nível estratégico, é onde você está. E isso daqui, hoje, é extremamente negligenciado pelas empresas, e eu não digo só pelos consultórios, é por qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de tamanho. E é por isso que eu consigo te afirmar que hoje, aquela estatística do Sebrae que traz para a gente que quase 70% das empresas fecham até 2 anos, é justamente por não compreender que você precisa entender sobre negócios, que você precisa entender o seu cenário, que você precisa mapear tudo que você tem, que você precisa saber onde que você está, para onde que você vai, onde você quer chegar. Então, esse mapeamento não existe. O empreendedor brasileiro simplesmente vai e vai, junto às pratas, vamos dizer assim, que tem, e vai na cara e na coragem. E por isso muitas vezes dá errado, tá? Então a gente entra literalmente para não ser uma frente executiva, mas para ser uma frente operacional, uma frente tática, uma frente extremamente estratégica para você, tá? E aí, o que seria o sistema ROI? Eu separei isso num draw flow para ficar mais fácil a compreensão e, logicamente, a gente vai mandar essa apresentação para você ter isso, para você analisar com calma cada etapa. A gente esmiuçou bem esmiuçado assim para você entender o processo de ponta a ponta. O draw flow nada mais é do que etapa 1 de planejamento, que é essa etapa que nós estamos. Então, a gente fez um setup, definimos o escopo do projeto, a gente identificou onde que nós estamos, para onde que nós vamos, como que nós vamos chegar nesses objetivos que a gente traçou, para a gente passar para um nível tático operacional, que foi o rumo que a gente tomou depois do planejamento estratégico feito. Então, eu fui lá, conversei com a Alan, conversei com a Júlia, conversei com a Manu, expliquei toda a situação, falei assim, olha, nós vamos seguir esse caminho, existe um caminho a ser seguido, uma metodologia, um planejamento a ser seguido, vai ser dessa forma. Então foi feito as construções das páginas, né, de captura de lead, a página de qualificação dos leads, página de conversão para a gente mensurar isso tudo, porque a gente precisa mensurar isso, né? Isso precisa, a previsibilidade vem através dessa mensuração, ela é muito em cima disso, tá? E a gente identificar os tipos de conversão, né? Fazer uma gestão eficiente desses leads, ter uma régua de relacionamento com esses leads que chegam, porque muitas vezes eles não estão no momento de compra, mas você fazendo a tratativa ali, pouco a pouco, você vai conseguindo trabalhar esses leads e trazendo esses leads para mais perto e aquecendo eles aos poucos. Logicamente que o cenário perfeito é a gente sempre encontrar as pessoas certas nos momentos certos. Mas isso é muito difícil, porque a gente pensa no comportamento do consumidor e quando a gente fala, por exemplo, de um carro-chefe, que é o de vocês, que é implantes, não estamos falando de um ticket médio de profilaxia, por exemplo. Nós não estamos falando de um ticket de clareamento, que é algo mais tranquilo, vamos dizer assim. Qualquer pessoa, teoricamente, pode pagar. Não, a gente está falando de um ticket médio mais alto. Então, existe todo um cuidado disso, para a gente identificar nessas etapas, por exemplo, que a gente vai executar as campanhas, que tipo de abordagem que a gente vai utilizar, os criativos, como que a gente vai fazer isso tudo, sabe? Para depois disso tudo, se gerar vendas, a gente coletar esses resultados, a gente mostrar isso para vocês no painel de controle que a gente vai ter dentro do CRM e volta num ciclo. A gente analisa, otimiza, descarta aquilo que não funcionou, testa outras coisas, até a gente chegar num ponto de equilíbrio. Opa, identificamos alguns padrões e agora nós conseguimos seguir esses padrões, padrões positivos, para a gente colher os melhores resultados. E aí fica muito mais fácil da gente dialogar, vocês entenderem todos os números e todos os processos, tá? Como eu disse, a gente está nessa primeira etapa, né? A gente acabou de passar por ela, e a gente entra nos ciclos de implementação. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque
O ciclo de implementação ele traz uma clareza sobre a dimensão do projeto, sobre a magnitude desse projeto. Esse projeto não é simplesmente 2 meses e vamos ver o que dá, não. Existe todo um ciclo que a gente vai precisar seguir e eu vou precisar muito da ajuda de vocês para a gente seguir fielmente esse planejamento. Por quê? Para a gente atingir escala e previsibilidade, a gente precisa ter processos. E os processos trazem clareza sobre tudo que a gente faz, organização. Então a gente sabe aonde que a gente vai, de onde que a gente está saindo, para onde que a gente vai chegar. Então nesse primeiro mês foi todo esse escopo desse projeto. Nós pegamos, mapeamos, analisamos concorrência, curva ABC, análise SWOT de vocês, que isso tudo eu vou apresentar para baixo, para a gente entrar nessa fase de lançamento, que são a fase dos indicadores, que são o quê? A gente identificar custo por lead, custo por oportunidade, agendamento, comparecimento e, de fato, a venda. A gente precisa medir isso. Os outros 6 meses para frente é o que nós chamamos de implementação, esse ciclo de implementação de consolidação. A gente consolida todos esses números e a gente sabe quanto que vai custar cada processo. Quanto que vai custar o meu lead do implante? Quanto que vai custar o meu lead da profilaxia? Quanto vai custar o meu lead de facetas? Quanto que vai custar o meu lead de qualquer procedimento? Para depois a gente entrar na escala e previsibilidade. Mas aí você deve estar se pensando, pô, eu vou vender só depois dos 12 meses? Eu vou conseguir escala e previsibilidade só depois dos 12 meses? Não, mas o maior volume, a grande quantidade, a prospecção mais assertiva, onde você vai trazer muito mais com muito menos, certamente você vai conseguir isso a partir do 6º mês, a partir do 12º mês. Por quê? Nós conseguimos maturar tudo isso, nós conseguimos trabalhar isso de uma forma onde nós identificamos tudo, e aí a gente conseguiu ser mais assertivo em tudo que a gente fez. Ajuste de landing page, copy, arte, texto, enfim, tudo isso faz parte desse processo, tá? Logicamente que a gente sempre vai trabalhar para a gente colher os frutos o mais rápido possível. Meu desejo é que a gente lance essa campanha amanhã e que depois de amanhã já esteja chovendo o lead. Mas a gente sabe que o processo não é esse. O processo é um processo médio e longo prazo. Então a gente traz essa clareza justamente para a gente não ter a ansiedade de pensar que é como se fosse uma receita de bolo, né? A cereja, o pozinho mágico, me dá 5.000 que eu te volto 500. Não, não é dessa forma. Existe todo um processo e o comportamento do consumidor ele está envolvido dentro desse processo, tá? Nessa etapa agora, a gente vai conversar sobre onde nós estamos, que é literalmente o diagnóstico estratégico, tá? Então, a gente fez um mapeamento através aí dos formulários que vocês responderam e que, mais uma vez, quero enfatizar, parabéns, eu nunca vi um formulário tão bem preenchido quanto o de vocês. Por Deus, sem demagogia nenhuma. Muito bem explicado, muito bem esmiuçado, assim, na riqueza dos detalhes, isso é muito importante, porque mostra que vocês estão alinhados culturalmente, visão, né? Tá todo mundo no mesmo caminho, e isso é fantástico, tá? Todo mundo respirando o negócio, isso é muito bom. Então, eu coloquei alguns pontos, e logicamente, o que eu não tenho de informação, eu coloquei que eu não tenho de informação, e o que eu tenho eu coloquei aqui, mas o que não está aqui colocado nessa apresentação, se você quiser me passar, se você tiver isso separado, você pode me passar, a gente ajusta na apresentação e manda já ajustado. Então, Juan, gerente comercial júnior, até então eu não tinha os seus indicadores, tá? Os seus KPIs, tá, Juan? Então, não tinha como eu saber qual era o seu KPI e qual era o seu resultado para medir a efetividade, logicamente, de cada um. Dr. Renato Vicente, fundador, mesmo esquema. Paula Regina, diretora acadêmica e supervisão. Sara Gouveia, secretária. Eduardo, técnico em próteses. E o Mendes, sponsor. Também, todos eles têm indicadores e aí sem resultados. Vocês enviaram 3 concorrentes. Só que um deles é muito difícil você analisar, por quê?
não tem uma presença digital, não tem um site específico, que são as faculdades. A faculdade tem, mas ela não tem um site específico para aquele tratamento de odontologia. Não, é meio que, vamos dizer assim, como se fosse um atendimento do SUS ali, bem básico, do básico, do básico. E assim, tem vaga e você ficou sabendo, você vai lá e agenda, né? Então não tem como fazer uma análise criteriosa desse. Então o que eu fiz? Eu aproveitei e fiz dos dois que vocês trouxeram, que é a CAC e que, caramba, é o que você falou, Juan. Os caras são muito fora da curva, tipo, são muito diferenciados. E a Odonto Company, que é o extremo. Nós estamos falando de um ACAC muito bom. O Doutor Company, eu não posso julgar, porque o propósito, se a gente for colocar o comparativo entre duas empresas, o propósito da ACAC é completamente diferente da Odonto Company. A Odonto Company ela prega ser algo acessível, só que infelizmente essa acessibilidade não é repassada para o cliente com uma qualidade de material excelente, por exemplo. É sempre uma qualidade inferior para ter uma margem maior, enfim. Você entende desse processo, você sabe exatamente do que eu estou te falando. A Consequentemente, gente oferta tratamento aqui a nível super acessível, a gente não perde qualidade em nada. É muito mais querer do que. É muito mais ter ética do que qualquer indicador de. É ficha técnica, né? O cara sabe fazer ficha técnica e judia do paciente à toa. Mas tudo bem. exatamente. Você não julga, mas eu julgo. Enfim, a gente acaba nessas análises, querendo ou não, meio que pré-julgando, porque vocês da ponta entendem como é que funciona o processo e vocês sabem o que é bom e o que é ruim. Logicamente que a nossa tendência é sempre falar que o nosso é muito bom, né? E por mais que às vezes não seja, eu sei que não é o caso de vocês, que vocês são fora da curva, igual a AK, que é também fora da curva. São empresas clínicas fantásticas, né? Mas cada um com a sua particularidade. Mas vamos lá, análise de redes sociais, assim. A CAC, clínica extremamente estruturada, perfil no Instagram e no Facebook. Aparentemente eles investem em redes sociais e tem uma boa frequência de postagem. O conteúdo deles é bem humanizado e com a cara do doutor, principalmente, ele coloca a cara dele, né, literalmente na frente do negócio ali para criar esse vínculo pessoal com o paciente, porque diferentemente de uma empresa, ali você está lidando diretamente com um profissional. Por mais que, por exemplo, a clínica de vocês se chama CI Odontologia, não, existe o doutor Renato Vicente e o rosto dele, que coordena tudo isso. Então, é, é, a ideia é que a gente siga essa mesma linha de raciocínio, porque as pessoas tendem a ter mais facilidade de se relacionar e de conectar com o humano do que propriamente dito com uma empresa, tá? A Odonto Company também está nas redes sociais, o perfil é bem gerenciado, postagens frequentes e atuais. E aí, por se tratar de uma rede de clínicas assim gigantescas, a presença na rede deles é diária, assim, a frequência de postagem ela é muito alta, então existe todo um trabalho por trás pesado de marketing para captação dos clientes. Tanto a CAC quanto a Odonto Company estão com anúncios no Google ativo. A CAC foi até interessante porque dentro do mesmo leilão que eu fiz a pesquisa, na mesma busca de palavra-chave apareceu a CAC, que é o Doutor Company. E eu falei assim, putz, não dá para mensurar quanto de investimento cada um está fazendo, porque isso aí é muito relativo. O Doutor Company pode estar investindo, sei lá, 2 milhões por mês e a CAC 10 mil. Mas a ACAC se dispôs a participar de uma concorrência de leilão por primeira posição que a Odonto Company podia engolir eles, por questão de verba mesmo, né? Se o clique custasse 10 mil e ele tivesse 10 mil de verba, um clique já foi embora o dinheiro do dia. Logicamente, eu estou chutando, eu estou colocando aqui um valor super astronômico, porque não é de fato isso, né? Mas ele se dispôs a fazer frente a essa concorrência.
Então, tanto um quanto o outro, eu pesquisei um, apareceu, depois pesquisei de novo, inverteu a posição. Então, os dois apareceram muito bem nas pesquisas. Tem um Google Meu Negócio muito bem avaliado também, isso é muito interessante. Diferente da Odonto Company, que tem muita reclamação, só que acaba que pega uma reclamação muito global, não pega específico de uma clínica, de uma franquia, né? Vamos dizer assim. É... A Doutor Company, diferente da AK, ela investe em anúncios no Facebook, 68 anúncios ativos no dia que eu fiz, né, essa parte da concorrência, e a AK que não investe no Facebook, tá? Análise do site da AK, site com visual muito bom, só que o foco dele é muito institucional. Eu gosto sempre de colocar essa análise do site, porque o foco nosso, 100% do nosso foco vai ser venda, venda, conversão, captação de lead. Então, não que o institucional não faça parte, mas o foco das nossas campanhas é a gente jogar essas pessoas dentro de um funil para a gente trabalhar essas pessoas, vocês trabalharem essas pessoas na ponta, tá? O institucional é muito importante, mas ele não é efetivo nesses casos. Então, o site deles, apesar de ter um visual bonito, eles têm informações muito soltas, sem objetivo claro assim de conversão. Lá no final da página você encontra um botão de contato e tudo, mas nada focado na conversão. O Doutor Company, site específico da clínica, da região de vocês, que a gente tinha comentado na última reunião, ele não existe. Então, o que que eles fazem? Eles utilizam um subdomínio, só tem um formulário de cadastro, e esse formulário de cadastro simplesmente ele não é nada efetivo como canal de conversão. Você não instiga a pessoa, você não trabalha a pessoa, você não migra a pessoa nos níveis de consciência em cada dobra do site da LP que a pessoa vai passando. Então a gente precisa ser assertivo nisso. Fala, Léo. Meu Deus, eu tô me sentindo até envergonhado, porque o cara tá de gravata e eu tô aqui na minha blusa de linho amassada. Fala, Juan, beleza, meu? Já tô entrando aí. Acho que Tudo ele ouviu, certo? ele ouviu. Deu um oi, ele. Muito bom. Análise de landing page. Não se aplica porque eu não encontrei nenhuma landing page, porque algumas clínicas têm o costume de fazer landing pages específicas para procedimentos específicos, e eu não encontrei nenhum, tá? E a análise de SEO, o Doutor Company com a pontuação tipo, muito baixa, a pontuação mínima de SEO dentro do Google é 90/100, estão com 75/100. E a da CAC é 92/100, tá? Já é muito melhor. Aí aqui eu trouxe, é, nessa análise do concorrente, uma pesquisa complementar para vocês entenderem. O Doutor Company, no geral, tem uma reputação muito ruim no Reclame Aqui, muito ruim mesmo. Tipo, eles respondem às reclamações, mas assim, você tem uma alta taxa de pessoas que não voltariam a fazer qualquer tipo de negócio com o Doutor Company, né? O índice de solução deles também não é muito alto e a nota média do consumidor 4,39. Só que na média geral de reputação 5,8 em 10. A CAC, ela já não tem reclamações lá no Reclame Aqui. Então, já percebe aí um nível de diferença entre vários aspectos que a gente percebe que isso é muito comum. Atendimento, reclamação de procedimento, reclamação de retorno porque fez um procedimento errado, ou tem algo incomodando, enfim, não teve esse cuidado de fazer uma checagem antes de liberar o paciente para ir embora para casa, enfim, são reclamações muito comuns, tá? No diagnóstico aqui eu trouxe um resumo executivo, tá? O ponto comum entre todas as marcas é que elas estão presentes no Facebook e no Instagram. Apenas a Odonto Company tem a reclamação, não reclame aqui. Ela também possui um maior volume de seguidores, né? Visto o investimento deles também em todas as redes, e tem um trabalho, assim, eu julgaria mais profissional nas redes e maduro entre todas as empresas. Que eu considero que a gente precisa ficar atento, né? Mapear os passos é a CAC, porque assim,
A CAC, é igual eu te falei, é um trabalho extremamente diferenciado. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Só que eu enxergo um cenário extremamente favorável para vocês se conseguir fazer um excelente trabalho de mídia paga, com o conteúdo que vocês vão produzir aí no dia a dia, né? Uma coisa vai fortalecendo a outra e a gente vai conseguir passar essas marcas, né, concorrentes em todos os aspectos daqui um tempo. Não é um curto prazo, é mais para médio e longo prazo do que para curto prazo, tá? Ambas as marcas têm frequência boa de postagem, né? A Odonto Company é a única que tem anúncio no Facebook e Instagram, e a execução do plano de mídia que for proposto pelo nosso time para vocês vai ser um diferencial competitivo frente aos concorrentes. Literalmente, é colocar-se aí para beber água limpa e explorar o que tiver tipo assim, de melhor nas duas redes, Facebook, Instagram e Google, tá? Então, tudo que a gente tiver de estratégia de melhor para a gente implementar para a CI, a gente vai implementar, a gente vai testar várias frentes até a gente chegar naqueles padrões, igual eu te falei, de encontramos o criativo que mais converte, encontramos a copy que mais converte, o texto, né? Tudo, além de in-page que está surtindo mais resultado, enfim, tudo isso. No geral, assim, o perfil da CAC é o que chama mais atenção, tanto pelo posicionamento e estratégia adotada nas redes sociais, como o foco dos anúncios, tá? Que são bem classificados ali no Google Meu Negócio. Isso mostra que a estratégia deles é 100% em solução de algum problema, né? Por mais que o site deles sejam institucionais, mas a comunicação que é feita através, por exemplo, das redes sociais, traz isso como solução de algum problema. Então, eles estão buscando a pessoa que tem um problema e mostra que eles são a solução desse problema, ok? Isso é um oceano azul, na minha visão, para vocês, visto que a faixa que eles trabalham de interesse foca apenas em quem já sabe que tem algum problema e não trabalha os outros níveis de consciência. Então, a gente vai entrar nisso e a nossa estratégia ela é muito além disso, né? A gente não foca só na solução e na decisão. A gente foca na construção do branding de vocês, a gente trabalha em cima do inconsciente, né? Em cima da dor da pessoa, que às vezes a pessoa nem sabe que existe, que tem um problema, mas através de um conteúdo de vocês, ela fala assim, poxa, eu tô sentindo isso aqui, tô percebendo que eu tô com isso aqui. Às vezes ela nem sabia, a gente vai despertar esse inconsciente, despertar esse problema, para depois ela buscar uma solução, tá? Então a gente vai sair daquela... eu não lembro se você se recorda disso que a gente falou sobre a pirâmide de chat homes, né? A gente vai sair daquela faixa de 3, 7%, onde a concorrência ela é muito alta, e a gente vai começar a trabalhar outras faixas que ninguém trabalha, né? Não é um procedimento que você vai fechar da noite para o dia. Queremos muito que o lead perfeito venha, mas é muito mais difícil isso acontecer. É mais fácil vocês receberem um lead, entender o momento de cada paciente e trabalhando esse paciente ao longo dos meses, para você fechar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses. Vai ter clientes, isso eu não posso mentir para vocês, eu preciso trabalhar com essa transparência. Vai ter cliente que vocês vão fechar na hora. E vai ter cliente que vocês vão trabalhar uma régua de relacionamento com eles aí durante um ano, até chegar no momento de decisão, até chegar no momento de fechar algo. Só que nessa brincadeira toda aí, dependendo do que for fechado, é uma conta astronômica, né? Isso eu estou falando de um cliente. Fora as outras N oportunidades que vão vir nesse meio do caminho, tá? Indicação também, mesmo que a pessoa não esteja no momento de compra, só por receber informação, ele pode estar indicando para uma pessoa que esteja realmente no momento de decisão. Exatamente. O Juan tinha Exatamente. levantado a mão para falar. Isso que eu ia falar agora. Fala aí, Juan. Então, legal o diagnóstico que vocês fizeram. Ficou bem acima da expectativa. Agora, sobre a estratégia da CAC, você falou sobre o site deles ser voltado muito para o institucional. Por outro lado, eles terem aquela ação constante, né, de outbound. Sim. Uma coisa não casa com a outra. A outbound deles não afunila no site deles. Não tem nada a ver assim. Não, na estratégia que eles utilizam, por exemplo, na rede social especificamente,
Vou te dar um exemplo mais claro disso. Na rede social, o direcionamento ele joga ali para o direct do Instagram ou para o WhatsApp, e sempre tem alguém para fazer esse filtro aí, para fazer esse meio de campo do atendimento para o procedimento, né? Lá no site, especificamente, quando entra no site, é institucional. Você está falando de um bem geralzão mesmo. Olha, eu tenho esse procedimento, e apenas isso. O máximo que vai ter é um botão lá embaixo para fazer um contato e apenas. Não existe uma construção em cima de vieses cognitivos igual a gente tenta trabalhar sempre, tá? Fazendo conexões de ponta a ponta. Primeira dobra, eu preciso incentivar a pessoa a descer e ir para a segunda dobra, e para a terceira e para a quarta dobra, para ela entender que existe um processo, que existe uma metodologia. A gente gera confiabilidade dentro desse processo para essa pessoa conseguir ir lá, apertar o botão e ter segurança em deixar nome, e-mail, telefone, sabendo com quem que vai falar, sabe? Essa é a nossa preocupação. Que é isso que traz lead qualificado. É isso que mostra para a pessoa. Ela entende. Por mais que a gente vai ter cenários que isso é real e isso é uma coisa incontrolável. Existem pessoas que vão se identificar, vão entender o que está escrito ali, e outras pessoas não vão entender bulhufas, nada, zero. E simplesmente vai deixar o contato lá. Ah, achei que era tal coisa e agora eu estou entendendo que é outra. Vai existir isso. Mas a gente sempre trabalhando para mitigar isso. Juan, às vezes eu ouço, até tem aquele barbudão da internet, o Marcondes, né, que ele faz anúncios, né? Esses dias ele tava, não, porque eu vou ensinar para vocês o anúncio que vendeu não sei quantos mil. Cara, não existe anúncio, anúncio não vende nada. Anúncio não vende coisíssima nenhuma. Se que fosse fácil, não, eu vou fazer aqui o criativo com a copy que vende implante. Cara, não existe isso. Não existe o anúncio, ele serve para chamar atenção o máximo possível para baixar o custo do lead e ajudar na segmentação. Ponto. Quem vai vender? Porque o cara quando clica aqui e vira o lead, cara, dá 10 minutos ele não lembra mais como é que era o vídeo, como é que era o texto, como é que era a cópia, ele não lembra de nada. Entendeu? Ele não lembra, ele não vai. Tem uns clientes que acham assim, ó, bah, Léo, o- os leads que vocês estão gerando, tinha um que estava falando, não, os leads que vocês estão gerando estão agendando e estão desmarcando. Como se a gente tivesse o poder de, bah, vamos gerar um lead aqui que agenda, mas desmarca. Porra, velho, não existe essa possibilidade, cara. Ele acha que o cara, ele vira o lead, aí o senhor, pá, cara, eu vou agendar com esses caras porque o criativo deles estava legal. Ou esse, não, eu vou marcar e vou desmarcar porque o criativo deles não estava legal. O cara nem lembra, velho. Então, o criativo tem duas funções: chamar atenção para baixar o custo do lead e ajudar na segmentação. Exatamente. Exatamente. Falou tudo, Léo. Excelente colocação. Trabalhando agora a questão de público-alvo, tá, Juan? Prótese e implantes, a gente trabalha ali a mesma linha de raciocínio de público, eles são muito semelhantes, né? Existe uma diferença muito pequena entre um público e outro, que às vezes são características mais específicas de um e de outro, mas a diferença ela não é tão grande. Então, eu coloquei exatamente os dois da mesma forma. Geralmente são homens e mulheres ali entre 40 e 65 anos, não que não tenha pessoas com idades menores, mas se tratando de uma média aí, vamos colocar 40 a 65 anos, pessoas que tenham interesses em comportamentos em estética, autoestima, saúde, bem-estar, são pessoas que gostam de viajar, né? Pessoas que, pelo fato de ser um procedimento até mais caro, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e às vezes têm o costume de viajar internacional, né? Viagens internacionais com mais frequência, enfim. No caso de vocês, existe aquela situação de vocês fazerem alguns trabalhos sociais também e vocês lidarem com outros tipos de público também. Mas na sua grande maioria, vamos colocar, são pessoas que têm minimamente um poder aquisitivo melhor, tá? O que eu julgo de características psicográficas aí desse público? Pessoas aí a partir dos seus 45 anos em média, são pessoas que precisam e querem ter autoestima e sentem medo de sorrir por conta da estética, né? Além da estética, elas precisam se alimentar melhor,
ela precisa ter uma higiene mais adequada. Normalmente são pessoas que têm um perfil assim que são mais famílias, mais caseiras, né? Gostam do estilo de vida, vamos dizer assim, mais simples, não no sentido de poder aquisitivo, mas são pessoas que já viveram muita coisa na vida e hoje estão mais tranquilas, mais sossegadas, gostam de ficar mais quietinhas, né? E aí existe um mapeamento também que a gente faz sobre as principais dores, incômodos, medos dessas pessoas, e a gente identifica que a saúde bucal comprometida é um desses fatores, a baixa autoestima por conta da falta de dentes também é uma outra muito importante que se leva muito em consideração. E esse paciente ele quer ter o prazer de voltar a sorrir, né? Então, a gente precisa trabalhar todas essas frentes desses públicos, tá? Tentar eliminar essas dores, mostrar para ela que esses incômodos, esses medos, a gente consegue solucionar isso tudo para trazer essa autoestima, trazer esse prazer de voltar a sorrir para essa pessoa, né? E de principais objeções, que eu acho que isso ainda, eu acredito que ainda vai demorar muito ainda para a gente conseguir desmistificar isso, né? Sobre o valor de tratamento, se é um procedimento seguro, tempo de tratamento, medo da pessoa de fazer o procedimento, vai doer pra caramba, eu vou ter que rasgar minha boca inteira, quanto tempo que eu vou ficar sentindo dor, se o dentista é confiável e programação financeira. Nessa parte de dentista confiável, a gente sabe que o Dr. Renato Vicente é o mestre dos mestres, né? Uma puta experiência, know-how, enfim, tudo. Mas para o cliente da ponta, que às vezes nunca ouviu falar sobre o nome dele, não faz ideia de quem ele é, o currículo dele. E que, digamos, venhamos e convenhamos, um baita de um currículo, é invejável. Acho que ele passou mais tempo da vida dele estudando do que, sei lá, fazendo qualquer coisa da vida dele. Porque, caramba, e deve estudar até hoje, porque não para, tem que se atualizar o tempo todo. E eu tenho certeza que vai seguir assim pro resto da vida, né? E outro ponto, né, que o último que eu citei, programação financeira. As pessoas precisam se programar financeiramente. Pode ser que você pegue um potencial cliente que já tenha um dinheiro guardado, que já vem se preparando durante um tempo para isso, e a pessoa que simplesmente, não, eu quero fazer, mas eu não tenho R$ 1 no bolso. O que a gente consegue fazer aqui de viabilidade financeira? Consigo dar alguma entrada e parcelar o restante? De quantas vezes? Cartão, boleto? Não, eu preciso me programar porque eu quero pagar à vista. Então, a gente vai trabalhar e entender diversos tipos de cenários em cima disso. Por outro lado, você tem a profilaxia, que aí você pega todas as faixas de idade, 13 a 45 anos, aí, em média, com mais ou menos as mesmas características demográficas e psicográficas, tá? Só que aí você pega profilaxia, você pega todas as idades, né? Profilaxia, você trabalha mais o preventivo do que o corretivo, né? Então, ticket médio é mais barato, consequentemente, tudo é mais barato, né? Mas existem as particularidades. Então, por exemplo, de dores. Tem a saúde bucal comprometida, por exemplo, não no nível de implantes e próteses, mas essas características de dores são mais por conta, às vezes, de dentes amarelados, às vezes a pessoa tem mau hálito, às vezes a pessoa tem cárie, tem placa bacteriana no dente, tártaro, né? Enfim. Esse paciente ele quer cuidar do sorriso, né? Ele preocupa com a saúde dele, né? E a objeção dele é se o dentista é confiável e se a clínica tem boa avaliação, né? Que acaba que, principalmente lidando com o público mais jovem, o público mais jovem tem muito mais acesso à informação e paciência para buscar uma informação do que uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha gosta muito da indicação, né? Confia muito na indicação, por exemplo. E o jovem ele sai pesquisando, pesquisa um, pesquisa outro, busca indicação também, mas tem mais fácil acesso à informação, tá? E a gente vai trabalhando isso. Produtos e serviços, implantes, um ticket médio aí de R$ 20 mil, com uma margem de 30%. O LTV, eu estava até conversando com o Léo,
uns dias atrás sobre isso, que isso é até difícil da gente calcular, e eu acho que a gente até discutiu isso na nossa última Uhum. reunião, né? Que é difícil a gente calcular, assim, porque existe o tratamento de um paciente A que ele é completamente diferente do tratamento do paciente B, que vai precisar de muito mais sessões, vai precisar de um acompanhamento muito mais perto, consequentemente ele tem mais consulta, né? Tudo, vamos dizer assim, o gasto é maior do paciente B do que o paciente A. Então é meio difícil chegar nessa conta. Profilaxia você já consegue, porque existe uma sequência ali, né? Uma sequência de acompanhamento, então dá para você mais ou menos medir. Mas a gente não chegou nesse LTV de cada um. Não tem problema, mas eu acho que era muito importante a gente sentar e chegar num consenso sobre o que a gente precisa fazer para a gente calcular de forma correta e a gente ter essa análise mais correta para as nossas decisões, porque a gente vai tomar de decisão futura, tá? Ticket médio, então, do implante 20 mil, margem 30, prótese 2.100, ticket médio, margem de 20%. Isso era o que estava no formulário, tá? Ticket médio 20 mil? Ave Maria. Do implante 20 mil, que estava lá. Da prótese 2.100, que também estava lá, com uma margem de Ticket médio 20%. é volume de. É uma média aritmética, nossa, tá errado, eu acho. Se você puder, me Eu consigo passa, te mostrar aqui então. agora. Se você puder, me passa depois lá no nosso grupo, só para a gente ajustar isso, porque isso eu puxei essa informação literalmente lá do formulário, tá? Que Esses você 20 reais aí, essa preencheu. informação tá errada. Perfeito. A gente corrige, não tem problema, tá? Tá tudo certo. Prótese 2.100, restauração e profilaxia, a média de R$ 800, tá? Com lucratividade em uma margem de receita de 25%. Curva ABC, cirurgia de implantes, prótese sobre implantes, restauração e profilaxia, tá? Curva ABC, a gente lembrando sempre que cirurgia de implantes é o que traz mais receita, você tem um faturamento maior. Prótese sobre implantes pode ser considerado um médio, um produto médio, que está ali entre não vende tanto, mas também não vende pouco. E restauração e profilaxia é o seu menor ticket, né? É a menor quantidade de procedimentos que você faz. Então, a curva ABC é justamente para identificar isso e a gente entender que rumo que a gente vai tomar, tá? O Quantidade de Léo procedimentos. levantou a mão ali também. Diga aí, Léo. Não, só rapidinho sobre o ticket médio, eu acredito que o ticket, o LTV, ele não seja do produto em específico, mas do novo paciente. O que que o Isso vai demorar para ser calculado 1 ano, 2 anos e tal, porque o que que um novo paciente pode gerar de valor ao longo do tempo, tá? Ele pode entrar fazendo um tratamento de implante, ou pode entrar fazendo, colocando prótese, ou pode entrar fazendo uma prolaxia, tá? Né? Só que qual que é o valor médio que um novo cliente entrando tanto através de qualquer um desses procedimentos, qual que é o LTV médio ao longo do tempo? Né, que esse novo paciente. Então, não é o LTV do produto em si, é do novo paciente. Sim, Legal. exatamente. O LTV é esse tempo de. Essa jornada do cliente, né? O quanto que ele é aproveitado e reciclado ao longo dela. Agora, o ticket Exatamente, porque médio é. ele pode indicar, ele pode entrar, porque se tu coloca esse cara num programa de indicação para ganhar alguma coisa, ele vai indicar 2, 3 pessoas, né? Então, ele trouxe mais 2, 3 pessoas através de um programa, então isso acaba entrando no LTV. Exatamente. Entendi. Logicamente, a gente vai ter que criar esse processo para medir isso, né? E para a gente ter isso mais na frente, né? Diagnóstico. Essa parte é uma parte que ela é extremamente importante e essa informação ela não foi repassada, tá? Lá nos formulários, enfim, não foi colocado sobre o investimento que vocês fizeram de anúncio, de tudo que foi feito
na parte de marketing nos últimos 12 meses, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa informação. De todas essas, a gente tem apenas o faturamento mensal atual de vocês, que gira em torno aí de R$ 98.000. Dos últimos Mas, 12 meses, esses 98 mil é a arrecadação, viu? O quanto que cai no caixa. Tem faturamento, a gente fatura bem mais. Mas ah, perfeito. a gente não investiu em marketing nos últimos 12 meses. Não, perfeito. Então, tá tudo certo. Então, não tem nenhuma informação a ser preenchida. Mas, eu gosto muito de trazer isso, por quê? Porque mostra o nível de clareza que nós queremos trabalhar. Eu preciso compreender quanto que eu vou investir, o que é o meu lucro líquido, né, em cima de cada procedimento que a gente tem, ou em cima de um montante geral, o meu ticket médio, o meu ROI sobre o faturamento, e mais importante também para a gente ter essa conta, porque isso é extremamente negligenciado, tá? ROI sobre o lucro. Porque você pode ter um ROI positivo, ok? Mas, e se você não estiver tendo lucro? Não faz sentido. Eu posso ter um impacto positivo em cima do meu faturamento, mas se eu não estiver tendo lucro líquido em cima da minha empresa, lucro líquido desejável, não faz sentido. Precisa se reajustar a rota. Eu não posso viver só para empatar o meu custo. Eu não posso viver só para ter o mínimo do mínimo do mínimo de sobra, né? Até porque eu costumo falar que o caixa é rei, né? Então, se você tem um caixa gigantesco, e você constrói esse caixa aí durante anos, te dá margem para, às vezes, trabalhar numa baixa, onde o seu custo de operação, às vezes, ficou no negativo, você tem caixa para sustentar a operação, para continuar a empresa ativa, viva, né? E não entrar em dificuldades financeiras. Mas também é muito importante a gente ter o cálculo sobre o ROI líquido. Importantíssimo a gente entender quantidade de leads, custo por lead, agendamentos, custo por agendamento, oportunidades, o custo dele, a venda e o custo por venda. A gente tem que ter essa clareza para entender se o rumo que a gente está tomando é um rumo correto. Porque aí a internet ela é muito boa nesse aspecto e eu sou apaixonado por isso que a gente faz, porque é a única rede que te possibilita ajustar a rota no meio do caminho. Uhum. Eu costumo citar o exemplo, por exemplo, de jornal e de revista. Cara, se você escrever uma letra errada, se você escrever uma palavra errada, é só na próxima edição que você vai consertar. Trocar a roda com o carro andando. É. E essa trabalhar com a internet ao nosso favor é justamente isso. Pô, eu tô vendo que não tá dando certo. Peraí, já vou ajustar aqui agora, vou mudar aqui agora, vou trocar o criativo, vou otimizar minha landing page, vou melhorar o meu atendimento, vou melhorar o meu pós-venda, e por aí vai, sabe? Então a gente trabalha em si muito disso. Análise SWOT. Aqui entra um dos pontos que eu acho que eu sou mais apaixonado, assim, porque Uhum. isso traz uma clareza absurda sobre todos os aspectos negativos e positivos. Negativos não de te mostrar o quanto você é ruim, mas o quão maléfico é algumas ações em cima de um negócio que às vezes estão escondidas e que a gente não consegue enxergar. E aqui é como se acendesse uma lâmpada. Putz, eu estava no escuro e agora eu estou vendo, estou começando a enxergar, né? A famosa luz no fim do túnel, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Ameaças. Eu citei alguns exemplos, tá? Que eu identifiquei, que são valor reduzido nas redes, aumento demasiado da concorrência, falta de discernimento dos pacientes, e isso gera resistência, má fé dos colegas de profissão, tanto técnico quanto moral. São pontos que eu identifiquei como ameaças. Aumento demasiado a concorrência porque você começa a lidar com o Odonton Company da vida e o cliente não faz a mínima ideia que existe uma diferença gritante entre o material que se usa lá e o material que se usa aí. O profissional que é envolvido por lá
e o profissional que é envolvido aqui. O cliente ele não faz ideia disso. O cliente ele sempre vai buscar o mais barato, só que às vezes o barato custa muito caro, né? E eu tenho certeza que já chegou em inúmeros casos aí para você de resolvi fazer lá na Odonto Company ou em qualquer outro lugar e me arrependi de não ter fechado com vocês. Vai ficar muito mais caro, né? E aí entra a parte de fraquezas também, que é identifiquei de fraquezas de vocês, tá? Site da clínica pouco efetivo para conversões. Você tem lá 2 domínios, um, se eu não me engano, voltado para a escola, que aí acho que ele está meio subutilizado, e um outro mais institucional também. A falta desse controle, ou pelo menos ficou para mim até então, eu não sei se existe esse controle ou não, eu acredito que exista, mas só não foi repassado. Esse controle de resultados dos stakeholders. Por que eu coloco isso? Porque isso é muito importante para medir a efetividade de cada setor. O comercial ele precisa ser medido, o marketing ele precisa ser medido, o Dr. Renato Vicente ele precisa ser medido, o Juan precisa ser medido, a menina do financeiro, da secretaria, da recepção precisa. Para quê? Para a gente medir a efetividade de tudo, para a gente entender onde que está o nosso gargalo. Porque, às vezes, vou te dar um exemplo, eu posso gerar um baita de um lead, mas se quem é responsável pelo atendimento não souber fazer esse pré-atendimento, das duas, uma. Ou você vai virar para mim e falar que o lead é desqualificado, e isso é muito mais fácil de acontecer, do que a gente sentar, investigar o problema e falar assim, olha, o problema é o lead desqualificado? Tá. O que a gente pode fazer para a gente identificar se o lead é qualificado ou não? Do nosso lado, a gente apresenta, por exemplo, metodologias. Bunt, por exemplo, que o Léo curte pra caramba, que a gente estava até conversando sobre ela essa semana. Isso é uma metodologia que a gente utiliza para saber se o lead é qualificado ou não. Da ponta de vocês, deixa eu ouvir uma ligação dela, deixa eu ver, porque às vezes o processo pode ser lá na ponta. Então a gente consegue identificar pontos e pontos para tanto melhorar o lado de vocês quanto o nosso lado, porque quanto mais alinhado, mais afiado esse machado tiver, mais resultado a gente vai ter, sempre alinhado, né? Inexistência dos números de marketing, isso é muito importante. A gente precisava ter isso, né? De uma forma geral, porque traz uma consolidação de todos esses números para a gente bater, inclusive como comparativo. De tudo que vocês investiram até hoje, a média de lead de vocês foi R$ 50, a nossa a gente trouxe a 20. Nós reduzimos para caramba. Geramos X oportunidades, gerou X vendas. Esse comparativo ele é muito importante para vocês entenderem se estavam gastando dinheiro à revelia ou se estavam gastando de forma estratégica, investindo de forma estratégica. E é isso que a gente faz, tá? Por último, a falta de controle de KPIs para mensuração de eficiência ou ineficiência do negócio, que foi isso que eu falei sobre cada setor, tá? Agora, como fatores muito positivos, todos os tipos de tratamento em apenas um local. Renan, mas o meu foco é prótese e implante. Ok, mas se a pessoa entrar aí, ela vai conseguir fazer tudo que ela precisa. Ela não vai fazer prótese e implante aí e vai fazer clareamento no outro, vai fazer faceta no outro. O foco, logicamente, não é esse, mas ela encontra tudo no mesmo lugar. Atendimento humanizado e de qualidade, equipe especializada em cada área, odontologia supervisionada, eu achei isso surreal de fantástico. Surreal de fantástico. Eu, particularmente, eu nunca vi uma clínica que tenha a supervisão de um dentista mais experiente. Geralmente você vai na clínica, tá lá o dentista, você senta na cadeira dele. Se ele vai, desculpa, fazer merda na boca ou não, é o risco que você está correndo, né? Vamos dizer assim. E isso é muito bom, porque traz uma segurança para o paciente, né? E procedimentos acessíveis. Traz acessibilidade para tudo que vai ser feito dentro da clínica. Então, de uma forma ou de outra, é o que você falou lá na nossa primeira reunião. Dificilmente a pessoa vai levantar da cadeira sem fazer alguma coisa. Ela vai fazer alguma coisa. Ou seja, tornou minimamente viável
qualquer tipo de procedimento para qualquer tipo de cliente. Se adapta a qualquer tipo de bolso, né? Então, se não consegue fazer um implante com o doutor Renato Vicente, vai fazer com um que seja da turma dele, né? Pode falar. Eu mandei ali pra ti, Renan, né, o, que o, o Renan falou sobre a metodologia. Ô, Renan, tu libera pra mim a compartilhamento da tela, faz favor? Agora, agora, agora. Sobre a metodologia Bunch. Eu mandei aí pra ti, Juan, tá? Vi aqui. Tá. Metodologia Bunch. Porque assim, ó, o que que é um lead qualificado? Um lead qualificado, basicamente, Renan, é o cara que precisa do teu produto e pode pagar pelo teu produto, tá? Aí tem outras questões. Qual é que é a urgência dele, né? Ele precisa urgentemente, ah, e é exatamente porque aqui, ó, aqui fala de budget, autoridade, né, necessidade e tempo, o time, né? O orçamento. Esse o cara pode pagar ou não. A autoridade, se ele que toma a decisão. Normalmente, para implante, é o cara que toma a decisão. Need, o potencial cliente possui um problema urgente, ele precisa. Qual que é a urgência dele? Eu preciso fazer agora, eu preciso fazer daqui a um mês, 2 meses, 6 meses. E o time? Em quanto tempo o cliente espera ver o resultado? Isso aqui até que não é muito necessário. Mas no caso da odontologia, do implante, tu precisa saber se o cara precisa e se ele pode pagar. A necessidade, que é o need, né, se ele é imediata ou não, é que não desqualifica ele. Ele precisar imediatamente é ótimo, mas se ele precisa daqui a 3 meses, 6 meses, não é ruim. Ele só não precisa agora. A gente só não pode botar esse cara fora de jeito nenhum. Eu fechei negócio quase 3 anos depois, né? 2 anos depois eu fecho direto, que eu fico mandando material pros caras e tal, né? A sua mãe, Inclusive, né, Léo? a minha sogra, ela vai num dentista, sempre, ela tem um dentista. O- o- Numa consulta, ele sugeriu para ela colocar implantes. Aí ele explicou, assim, assado, pá, 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 pá. Ela levou 3 meses para tomar a decisão. Do dentista dela. É, o Ah, tempo mesmo. é 30, pô, é 30 mil, né? É invasivo. Então ela levou 3 meses para tomar a decisão de fazer implante com o dentista dela. Então não, a gente não pode se apegar muito no cara que quer fazer hoje, porque senão a gente vai à loucura, velho. E outra, se a gente na nossa cabeça ficar forçando o cara a comprar, a fazer, tu acaba afastando esse cara. Então, se tu usar uma abordagem mais entendendo o cara, tendo mais empatia com ele, cara, eu quero te ajudar. Eu quero te deixar tranquilo. Se tu ficar tranquilo hoje, ótimo. Se tu ficar tranquilo daqui a 6 meses, se daqui a 6 meses só tu ficou tranquilo, tu se sentiu confiante, beleza, a gente vai estar aqui para te ajudar. Então, essa abordagem, querendo entender o cara na dor dele, não querendo enfiar a venda dele, mas entendendo a dor, o momento que ele tá, ele vai, porra, esse cara não quer me vender, velho. Esse cara quer me ajudar. Tu pode ter certeza que daqui a 6 meses ele vai lembrar de ti. Ele não vai lembrar lá da Odontocompre que vai ficar enfiando coisa nele lá. Exatamente. Hum, E aí te mandei também ali, Renan, o Phone Track, que é uma ferramenta para monitorar a ligação. Eu não sei quem é que vai ligar, tu que vai ligar? Falou Renan, mas é pro Rua. Renan, desculpa, Rua. Rua, aquela ferramenta Phone Track ali é para monitorar as ligações. É tu que vais ligar? É, agora vai ser eu, né? Tá. Então, assim, ó, se tu quiseres contratar essa ferramenta para ligar através dela, que ela é muito boa, eu vou te mandar alguns vídeos, e a gente monitorar as tuas ligações, mandar pra gente ouvir mesmo, tá? Pra gente ouvir, deixa eu ouvir como que o Renan tá Ah, ligando. tá. Eu trabalhei numa agência de marketing que usava isso.
Aí depois o head da operação vai lá, escuta a ligação, chama pro feedback, corrige, é isso? Isso, exatamente. É muito bom, cara. É muito bom, porque aí a gente vai conseguir ouvir algumas ligações tuas, né? Por exemplo, tem uma cliente nossa que usa, que eu fui ouvir uma, que o cara ligou assim pra ela, aí é que faz do plano aí do governo, não sei o quê, gratuito, e ela, não, não é. E ficou quieta. E A acabou. sorte que o cara perguntou mais algumas coisas e o cara, tá, vamos agendar. Ela quase perdeu um agendamento, cara. Só porque ela ficou aqui, Graças. porque ele falou, porque ele falou que era governo gratuito e ela, não é. Pô, pode ser, cara, não é, mas aqui, o que que tu procura? Por que que tu procura Exato, mas me governo? conta um pouquinho mais a sua dor aí. O que que você me... Claro, velho. Claro. A sorte, Juan, é que o cara tava muito afim e ele se jogou pra agendar. Sim. Sim. Então isso aí a gente vai corrigir ela também, né? Então, faz parte, se fizer sentido para ti, né, contrato e tal, e a gente te ajuda nesse monitoramento aí. Com certeza, né? Eu preciso transformar isso num método replicável, né? Vocês estão me dando bastante conteúdo aqui, eu estou organizando isso dentro das minhas ferramentas, porque eu não gosto de nada que fica centralizado em mim. Eu gosto de entender o processo, absorver ele, lapidar e depois repassar ele para uma pessoa para poder acompanhar. Óbvio, né? Aquilo que é minha obrigação é minha obrigação. Mas isso vai ser importante, com certeza. É sempre bom ter alguém me supervisionando, porque geralmente sou eu que supervisiono as outras pessoas. Então, eu fico à mercê do meu conhecimento, e é bem limitante isso. Mas boa, vou tentar contratar, sim. Contract. Boa. Muito bom. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, Renan, com licença. Claro, com certeza. Você falou sobre os KPIs e eu queria entender o que são esses indicadores que você precisa para saber se eu tenho eles e se eu não tiver, como que eu começo a monitorar para passar a ter. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Quantas ligações? Vou dar um exemplo mais básico para você entender que aí o restante automaticamente já vai vir na sua mente, tá? A secretária, por exemplo. Qual que é a capacidade da secretária? Quantas ligações, por exemplo, ela consegue atender por dia? Dessas, quanto ela consegue falar com as pessoas? Dessas, quanto elas conseguem agendar? Quantas comparecem? Isso aí, eu estou falando de forma orgânica, tá? Mas, a grosso modo, são capacidades suas, né, internas, de cada setor. Então, cada frente de atuação, secretária, quantas ligações ela consegue, quantos atendimentos ela consegue fazer, qual foi o resultado que ela obteve? Ela tem capacidade para atender X ligações durante as 8 horas de trabalho dela. Então, quantas que ela fez esse mês? Se ela tem capacidade de 500, ela fez 250. Então, ela está com uma capacidade reduzida. O que eu posso identificar disso, dela? Às vezes são coisas assim, que na nossa cabeça tem hora que não faz sentido, mas é muito importante, porque às vezes a pessoa pode estar passando por um problema pessoal e isso pode estar impactando diretamente no profissional dela. Então, às vezes, a capacidade dela de não conseguir fazer aquilo que foi proposto lá no início, de atender no mínimo X ligações por dia, por exemplo, ela não está conseguindo fazer isso, pode te identificar alguma coisa, chamar, trocar uma ideia, o que está acontecendo? Existe alguma dificuldade? Sim, eu estou com dificuldade aqui no CRM, eu estou com dificuldade de fazer a ligação, eu não sei o que falar com o cliente. Você vai começando a identificar, os KPIs trazem algumas clarezas para a gente trabalhar a efetividade de cada pessoa, de cada setor. O dentista, quantos procedimentos que ele consegue fazer no dia? Procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Mapear tudo isso para entender se faz sentido. Às vezes, tem algum dentista, e isso é muito comum, tá? Às vezes tem algum profissional, não vou colocar nem dentista, não, vou colocar um profissional como geral, que a gente acha que é muito bom, que entrega pra caramba, mas ele, às vezes, ele poderia entregar muito mais. Mas não entrega, e a gente não tem essa informação de forma sistêmica, vamos colocar assim, porque a gente não mede. Poxa,
Por que ele está produzindo só isso, se ele tem capacidade de fazer? Você começa a fazer comparativos, por exemplo, com... Pega dentistas aí, por exemplo, seu, que tem o mesmo nível técnico, níveis técnicos parecidos, que fazem, por exemplo, mesmos procedimentos, basicamente. Um produz pra caramba e outro não produz tanto. Por que que um produz A muito e o outro não produz tanto? Você começar a identificar esses gargalos. Quando você identifica isso e você começa a tratar isso direto na fonte, eu digo, na raiz, você começa a colher o fruto disso. Você consegue colher produtividade dessas pessoas, entrega dessas pessoas. Se não fazia tanto, começa a fazer tanto porque entende que está sendo medido tudo, né? Tudo está sendo metrificado. E aí você começa a ter mais embasamento. Você sai do campo do eu acho que eu consigo fazer isso, do eu tenho certeza que eu consigo fazer isso. Eu tenho certeza que meu corpo clínico ele consegue fazer X atendimentos por mês. A minha secretária consegue fazer tantas ligações. Você começa a trazer clareza para aquilo que às vezes não se enxergava. Eu preciso contratar mais uma secretária? Preciso. Por quê? Eu já atingi a capacidade de limite de atendimento dela. E o volume que está chegando, eu estou deixando um monte de lead para trás. E esses leads, às vezes, são leads quentes, que precisam ser trabalhados ali diariamente. Então, você começa a pensar, traz esse tipo de clareza, que muitas vezes a gente negligencia. Fala aí, Léo. Aqui, ó, Renan, esse tipo de dashboard aqui que a gente vai liberar para vocês, e esse aqui, ó, as taxas de conversão do funil de vendas, tá? Esse aqui, por exemplo, são KPIs importantíssimas para a gente monitorar, né? Qual que é a taxa de conversão de lead para agendamento? Agendamento para comparecimento, comparecimento para orçamento, orçamento para negociação, negociação para pagamento, pagamento para fechamento. Porque o cara só vai fechar quando ele pagar, né? Então, a gente monitorar cada uma dessas etapas é fundamental para a gente saber onde atuar, porque isso que o Renan falou, por exemplo, né? Vamos supor aí como que tu vai descobrir que tu chegou, que a pessoa que está ligando chegou no limite? Quando tu começar a ver que a conversão dela de lead para agendamento está baixa. A gente tá baixando de 20 para 15, para 12, para 13. Pô, ela tá recebendo muito lead, ela não tá conseguindo agendar. Então, quanto mais a gente metrificar as conversões, tá? Aqui a gente vai ter isso. Investimento, faturamento, lucro, ticket médio, ROI sobre o faturamento, ROI sobre o lucro, a quantidade de cada etapa, o valor, o custo por lead, por agendamento, por comparecimento, por negociação e assim por diante, né? Então a gente vai. KPIs são isso aqui, Juan. Custos das etapas, as conversões de cada etapa, né? E basicamente o que foi investido e o que foi faturado. Que é o grande número final, né? Que é o ROI sobre o lucro. Esse é o grande número final aqui, ó, ROI sobre o lucro. Esse aqui que é o que a gente tem que buscar aumentar o máximo possível. O ROI sobre o lucro. Né? Então essas são as KPIs. As KPIs do teu funil de vendas são as conversões e os custos de cada conversão. Exatamente. E aí a gente vai te passar isso aqui depois aqui, Renan. Isso. Essa clareza, ela é tanto para você quanto para a gente. Logicamente que a gente... Isso foi muito para a gente, porque isso é um processo nosso interno, e a gente, sem números, sem dados, a gente vai continuar trabalhando em cima do campo do achismo. Então, acabou que isso foi desenvolvido para ser algo interno, nosso, de acompanhamento nosso, e quando o cliente viu, ele ficou doido. Por quê? Porque, basicamente, o cliente não tem tempo para ficar fazendo isso. E quando você tem uma ferramenta que te entrega na mão todas as informações de forma clara e objetiva, para você entender onde que você está em cada parte do processo, isso é muito bom, né? As oportunidades, seguindo aqui, atendimento, profissionalismo, material de extrema qualidade, isso é uma oportunidade gigantesca que vocês têm de trabalhar isso e de mostrar isso para as pessoas.
posicionamento e proposta única de valor que o mercado não faz e vocês estão fazendo agora com a ROI, implementando um processo de vendas pela internet. O planejamento estratégico, tático e operacional que ninguém faz, todo mundo, lembra lá do começo que eu te comentei? Todo mundo é focado na execução, e a execução por si só não gera venda, porque não existe processo em cima disso. Existe só me dar a arte, texto que eu vou colocar para rodar e vamos ver o que dá. E isso não é o certo a se fazer. Dinheiro não dá no pé, né? Vamos dizer assim, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa investir e a gente precisa ter clareza sobre tudo que a gente vai fazer, né? Concorrentes de vocês, vou excluir a CAC em alguns aspectos, e você vai identificar qual, mas em outros são muito equiparados com o Dr. Renato. Mas os concorrentes, de forma geral, têm uma baixa capacidade técnica. Vai ser vergonhoso pegar o currículo do Dr. Renato e colocar com o cara lá da Odonto Company. São profissionais completamente diferentes. Não estou falando que não tenha bons profissionais lá, mas existe uma discrepância muito grande. Isso é real, isso é inegável, tá? E por um outro lado e último, o tempo de espera dos pacientes. Geralmente você tem um grande volume de atendimento nessas clínicas populares e também, por mais que a gente não tenha falado sobre concorrente, faculdades, né? Mas, pô, você faz um procedimento agora, às vezes na faculdade lá, você está fazendo com um aluno que, às vezes, a pessoa nem formou ainda, é supervisionado, mas às vezes nem formou ainda, não tem nem atuação ainda direito. E você fez ali o procedimento, pô, você vai marcar um retorno, alguma coisa. Caramba, é um tempo gigantesco, porque tem muita gente na frente, enfim, muita gente para ser atendido. E aí, no caso de vocês, não. Existe todo um cronograma, monta-se um planejamento de tratamento do paciente, então o paciente sabe de quanto em quanto tempo ele vai precisar ir e voltar para fazer uma prevenção, enfim, tudo isso, né? E aí entra a parte do onde vamos, que é o direcionamento estratégico, tá? Então, o que nós vamos falar nessa etapa? Estratégia de negócios, estratégia de marca e estratégia de marketing, tá? Esses três. Estratégia de negócio. A gente vai falar muito sobre BREG de vocês, tá? Missão, visão, valores, diferenciais e posicionamento. BREG de vocês que vocês responderam no questionário colocado. Faturamento desejável daqui a 36 meses é de 220 mil mês. Querem ter, no mínimo, uns 500 pacientes por mês e, paralelo a isso, ter 2 unidades. Tá? Missão, visão e valores. Foi um dos pontos que eu, lendo lá, né, o Primal Brand de vocês, lendo os questionários, né, a riqueza do detalhe, eu falei assim, caramba, como é que eu vou tentar resumir isso tudo aqui para caber dentro da apresentação, mas acho que eu consegui. Missão de vocês. Missão, o Léo fala um negócio que eu aprendi com ele e que eu gosto pra caramba, assim, qual que é a ideia de missão, visão e valores? Missão é o seu presente, é o que você faz hoje. Qual que é a sua missão hoje? A sua visão, logicamente, ela já remete ao futuro. O que você pensa sobre o futuro, onde que você quer chegar. E os seus valores é o seu passado. É o que você construiu desde lá do começo, quando o Dr. Renato abriu a clínica, até os dias de hoje. O que ele fez durante esse tempo para ele ser o que ele é hoje, né? Como histórico mesmo de empresa. Então, missão de vocês cuidar e preservar a saúde, né? O sorriso, a qualidade de vida das pessoas. Promover com ética o atendimento personalizado e a total satisfação dos nossos pacientes, prestar serviço de implantodontia com segurança e precisão, que é uma das principais dores que nós conversamos a respeito desse público, lembra? A insegurança, né, dos pacientes em fazer o procedimento, qualquer procedimento. A visão, vocês serem referência no treinamento da odontologia, né, como um geral, oferecer um atendimento ético, responsável, profissionais aos alunos e pacientes,
e ser um referencial quanto ao compromisso e entrega de resultados satisfatórios, promovendo conhecimento e tratamento em saúde bucal consciente. Eu achei isso fantástico, porque não é simplesmente só tratar o paciente, é tratar e educar o paciente para ele ter uma higiene adequada, né? Conseguir manter a saúde bucal por muito mais tempo. É preferível você trabalhar a educação desse paciente do que trabalhar a recorrência dele aí de ficar indo aí todo mês para fazer algum procedimento, porque às vezes minimamente não sabe escovar um dente certo, né? E você tem que ensinar igual ensina criança, né? Igual o Léo ensinou para o filho dele ali, levou o dentista, ensinou, eu ensino para o meu. Não, tem que escovar assim, vai no dentista, olha, enfim, é muito mais fácil você trabalhar essa cultura da educação do paciente, né? E isso gera um valor muito grande para a pessoa, porque o paciente ele vai enxergar vocês como uma clínica simplesmente não está querendo vender procedimento por si só. Não, eu estou te dando qualidade de vida, eu estou trazendo aquilo que você perdeu e eu estou te dando mais educação. E essa educação vai te gerar economia. Você não vai ficar tendo que vir aqui 2, 3, 4, 5 vezes no ano. Não. Vamos fazer um acompanhamento. Valores: confiança, transparência, qualidade, ética, inovação e valorização das pessoas são valores fortes e presentes. Os diferenciais de vocês: estrutura ampla e moderna, odontologia supervisionada, implantes com material de qualidade, valor acessível do tratamento. E aí, o posicionamento de vocês. Por que eu coloquei uma interrogação? Porque a gente vai trabalhar esse posicionamento de vocês. A gente vai construir esse posicionamento. Eu costumo dizer que o meu posicionamento hoje é porque eu sou muito bom no que eu faço. O meu atendimento é humanizado. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, peraí. Posicionamento não tem nada a ver do que eu chamo de obrigação. Prestar um bom atendimento, utilizar material de qualidade, tratar o cliente de forma humana, né? Ter carinho. O dentista, ele é psicólogo também, né? Então, assim, posicionamento é literalmente responder uma seguinte pergunta: o que te difere completamente do seu concorrente? O que que você faz, o que que você tem que te difere da ACAC, por exemplo? Por que que você é melhor do que eles? Por que que você se posiciona melhor do que eles? Diz aí, Léo. Eu coloquei aqui, Juan, tá? Um posicionamento que a gente criou para uma cliente nossa. Claro que a gente não criou isso de uma hora para outra, isso foi uma construção. Ela já está conosco em torno de 8 meses, mas ela realiza tratamento de alto valor, né? E vem pessoas, tanto da Europa quanto da América do Norte, lá dos Estados Unidos, fazer tratamento com ela, né? Então, assim, ó, tu, tu sabendo que ela, pô, vem pessoas da Itália, Suíça, Califórnia, Nova York fazer tratamento com ela, já vem aquele negócio, pô, ela deve ser muito boa, mas também deve ser cara. Isso, esse posicionamento acaba também ajudando a qualificar os leads, tá? Então, esse posicionamento é único, é só ela tem. Esse realmente é um posicionamento único. Então, ao longo do projeto, eu acredito que a gente possa ir trocando ideia para encontrar esse posicionamento único de vocês. Eu acredito que, embora não esteja claro nem na nossa cabeça e nem na tua, eu acredito que ele tem uma excelente chance de ser um baita posicionamento único mesmo, né? Porque essa forma como vocês atendem, com o doutor Renato, com supervisão, com serviço de alto padrão, com baixo custo, com esse formato, certamente, ao longo do projeto, a gente trocando ideia, a gente vai chegar num posicionamento único, né? Que basicamente tu pode resumir ele numa frase como essa aqui. Exatamente. Vamos lá, estratégia de marca de vocês. Eu simplesmente repliquei, né, logicamente, tudo que vocês colocaram lá como resposta do formulário do Prime on Brand, né? Eu só tentei ser um pouco mais conciso, que a da história mesmo, gigantesca. Uhum. Então eu tentei reduzir o máximo possível ali, tá?
para a gente trabalhar. História de vocês, nada mais um resumo daquilo que vocês colocaram. Crenças. Vocês acreditam na inovação em prol da valorização das pessoas. E eu vou falar com vocês que isso é uma característica muito interessante de vocês. Por quê? Tudo é movido através de pessoas. Quando se tem uma consciência sobre valorização de pessoas, você valoriza o paciente, você valoriza o profissional, você valoriza time, você valoriza tudo. Porque o princípio de tudo existir, das coisas serem feitas da maneira que tem que ser feitas, é através de valorização de pessoas. Eu costumo chamar de 3Ps: pessoas, processos e performance. Se você tem um time que é extremamente engajado, um time que tem identificação de cultura com a empresa, você consegue estabelecer processos com essas pessoas, e estabelecendo esses 2Ps, você tem performance. E aí você consegue extrair o melhor dessas pessoas. Por quê? Porque o indivíduo se sente valorizado, né? E isso é muito importante. Pagãos, clínicas populares, apesar de sabermos que atendemos um público com mais restrição financeira, sabemos também que ninguém deve ter sua dignidade e qualidade no tratamento reduzida. Isso é fantástico. Literalmente, você entregar muito mais com muito menos, né? O over-delivery, né? Você entregar além do que te pediu, né? O cliente chegou para fazer algum procedimento, por mínimo que seja, ou caro que seja, ou barato que seja, não interessa. É entregar mais do que foi proposto, né? E isso é muito bacana. Ícones, a logomarca do professor Renato, tem a logo, né, de vocês aí, da CI e tudo, mas foi em cima do que vocês colocaram também. Linguagem. Linguagem eu achei muito legal aqui também, porque existe uma linguagem que vocês utilizam muito, que é sobre o planejamento científico. E isso é muito legal, porque te diferencia. E aí, eu te falo que eu já comecei até a enxergar um princípio do posicionamento de vocês. Porque não é simplesmente a gente falar algo, chegar aqui e falar assim, vamos tentar inventar a roda? Não, não é isso. Mas existe alguma forma de se vender. Vou te dar um exemplo. Tem um doutor, ele não é nem cliente nosso, não, mas fazendo uma análise de concorrência de um cliente nosso, ele colocou esse doutor como um concorrente dele. E aí, tem a técnica On-in-For, né? Todo mundo está careca de saber que existe a técnica On-in-For e que todo mundo que trabalha com prótese, com implante, sabe dessa técnica e vai identificar se cabe utilizar essa técnica no determinado paciente ou não. O que eu vou fazer nesse... cabe. Beleza, técnica On-in-For. Só que o que ele foi lá? Ele começou a se posicionar falando de uma forma que é como se ele tivesse inventado essa técnica On-in-For. Que ele fosse o especialista On-in-For. Só que isso é extremamente comum. Só que para o cliente que não sabe de nada, poxa, o cara trouxe essa técnica aí da Alemanha. O cara é absurdo. Cobra mais caro por isso. Tem um posicionamento diferenciado. Ele não entra no mesmo bolo do que o dentista do bairro. Não, ele é o dentista diferenciado. Então a gente pode pensar em várias frentes. A linguagem não é eu mudar o nome profilaxia. Não. A profilaxia de vocês é em cima de um método que vocês criaram, né? Então a gente pode denominar esse método. Exemplo, um exemplo claro que a gente pode te dar aqui é a respeito da Carol, Léo, que a gente criou o método VOH. O cliente ele vai olhar e falar assim, caramba, o que é esse método VOH? Nada mais é do que Vitalis Odontologia Humanizada. Mas para o cliente que não tem um conhecimento técnico, poxa, existe uma metodologia aqui por trás aqui e faz muito sentido, entendeu? Então, é literalmente pensando nisso. Linguagem traz muito disso. Linguagem traz muito sobre como a gente vai se posicionar e tem tudo a ver com posicionamento, igual o Léo fez aí. Odontologia supervisionada, que é o que nós acabamos de falar, e os rituais. Jornada do cliente, toda de vocês,
né? Existe toda uma experiência, né? O cliente entra por um canal, aí tem um contato, depois o cliente vai, o dentista recebe, faz o planejamento cirúrgico para a pessoa, para depois montar a programação, né, do que vai ser feito do começo até o fim. Isso é muito fantástico. Líder, Dr. Renato Vicente, liderança com perfil de participação, aberto a sugestões e diálogos, aberto a sugestões e novas ideias, liderança focada em inspirar e motivar quem está por perto sempre. Esse doutor, Maurício Castelo, o Léo gosta muito dele. E a gente colocou até assim, ele na apresentação justamente por conta da forma como ele se posiciona, né? Eu achei isso fantástico, porque se a gente for parar para analisar, financeiramente falando, logicamente que o foco dele é trabalhar os dentistas, né? Ensinar os dentistas como a prevenção, que ironicamente é o ticket médio mais baixo de tudo que nós conversamos aqui, vai deixar seu paciente mais seguro e você lucrando mais e você, como dentista, tendo mais qualidade de vida, num procedimento extremamente mais barato. Nós estamos falando, sei lá, ticket médio de R$ 300, né? Muito baixo. Mas, poxa, como é que você vai conseguir se posicionar? Então, ele conseguiu se posicionar dessa forma. Trabalha os dentistas, capta esses dentistas para ensinar uma metodologia. A gente volta na história da metodologia. Qual é a metodologia do Dr. Renato Vicente? Existe? Vamos colocar isso como, desenhar isso como produto, né? Como é que a gente vai conseguir vender isso através da landing page que a gente construiu? Que tipo de comunicação que a gente vai fazer com o paciente para a gente convencer ele que o Dr. Renato Vicente é a melhor opção, né? Isso ele faz muito bem, esse Maurício Castelo, tá? A Benessere, que o Léo acabou de falar, e eu também gosto muito de deixar, porque a gente entra muito na questão da qualificação, né, dos leads. Ela tinha esse problema, igual o Léo falou, de qualificação de lead, trabalhava um ticket médio muito alto, e o que chegava não fazia completo sentido para ela. Então, minimamente, não é às vezes o texto em si, às vezes pode ser a imagem que se utiliza do profissional. Por trás ali você vê bandeira dos Estados Unidos, União Europeia, já vê que o nível ele é um pouco mais elevado, enfim. Acho que, acho que ele caiu. Ah, não, voltou. Perdão. Só um Enfim, minutinho, ô, Renan, só um segundinho. Precisa ajudar tranquilo, uma sem situação. problema. Jogo rápido. Sem problema. Léo, pensa num calor. Tá quente aí? Nossa, velho. Tava tudo para estar no frio do Rio Grande do Sul. Não, aqui não tá tão frio, não. Nossa, aqui tá ar-condicionado Hum. ligado 24 horas. Aqui tá 26 graus. Isso aí para vocês é Mas tem quente, né? previsão de chuva. Tem. Uhum. Opa. Para vocês aí é quente. A chuva só sábado. É. Tá aqui no meu É, computador, tá dizendo. É verdade, é sábado. sabadão. Oi, desculpa, voltei. Sem problema, tranquilo. Seguindo, saindo da página da Benessere, que o Léo acabou de comentar, a gente entra na estratégia. O que é o desenho da estratégia de marketing?
A gente precisa, lembra do ciclo de implementação? Nós precisamos trabalhar ele e a gente precisa ter clareza sobre o que a gente vai fazer nos próximos 6, 12 e 24 meses, ok? Como foco principal, a gente vai trabalhar o implante, tá? Ticket médio, R$ 30.000, com margem de 75%. Informações lá do formulário, tá? Especificamente do implante. Público, é aquele público que a gente já conversou, tá? Objetivo de 6 meses. Vamos fazer essa definição. Como que a gente chega nesse cálculo? Eu gosto de explicar isso porque senão fica muito subjetivo e fala assim, poxa, de onde que eles tiraram esses números, né? Não, existe toda uma pesquisa, um cálculo que é feito em cima para a gente correr atrás disso. Então, a gente faz um levantamento sobre a região de vocês, né? Implante dentário, prótese dentária, faz toda uma pesquisa para a gente entender custo por clique médio, em média aí gastando R$ 1.500, quantas impressões, cliques, quanto vai ser meu custo por aquisição, em média, para a gente fazer isso. E a gente colocou aqui, né? Ticket médio de implante, métricas de Google e de Facebook. Implante, se a gente colocar em cima lá da primeira parte do formulário, lá que vocês colocaram, sobre o implante ser R$ 10.000 em média aí, com o Dr. Renato Vicente, cada implante, né? De lead para agendamento, 19% de taxa de conversão. Agendamento para comparecimento, 22%. Comparecimento para venda, 45%. Um custo médio por lead aí, mais ou menos de uns R$ 20. Isso métricas de Google, tá? Facebook cai um pouquinho. A diferença não é tão grande, mas cai um pouco. Lead para agendamento, 19%. Agendamento para comparecimento, 20%. Comparecimento para venda, 40%. Com custo por lead mais ou menos de uns R$ 15, mais ou menos. E aí eu coloquei em média que também a ortodontia, né, que está junto aí com a profilaxia. Ticket médio aí 2.000, mesma linha de raciocínio, só que um custo lead R$ 30 no Google e um custo por lead no Facebook R$ 20, ok? O que eu quero apresentar para você aqui, o que a gente vai fazer como ciclo de indicadores, aquele primeiro sprint de 6 meses, tá? Eu gosto muito de colocar essas informações para trazer clareza sobre tudo que a gente vai executar nesses próximos 6 meses, tá? Inicialmente. Então, o que a gente vai rodar de campanha no primeiro, segundo e terceiro mês, quanto que você vai investir em cada etapa de tráfego, e nessa etapa eu também coloco o custo de FII mensal, justamente para a gente ter uma somatória, tá? Para fazer sentido, né? A gente entender se está fazendo sentido, tudo que está sendo gerado como oportunidade e o que está convertendo em venda, se está se pagando a operação e se a operação está lucrando, tá? Então, primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. Primeiro e segundo, a gente vai ter uma campanha de marca rodando, de implante, Facebook e Instagram. No segundo mês também a mesma coisa, gastando em média de R$ 500, mais ou menos por mês nessa campanha. Uma campanha de problema no Google, 1.500. Uma campanha de problema também no Google no segundo mês de 1.500. Campanha de solução no Google, 2.250, também 2.250 no segundo mês, e uma campanha de decisão, 750 no Facebook e no Instagram, e também 750 gastando na ortodontia, tá? Isso foi uma das questões que colocou, né? A gente precisa trabalhar o implante, mas a gente precisa trabalhar essa parte de ortodontia e profilaxia, tá? Terceiro mês também, aí a gente entra já um pouquinho diferente, porque aqui, primeiro e segundo mês, uma média de total de tráfego de 5.000 de investimento, e aqui no terceiro e quarto mês, eu vou apresentar na outra tela, a gente já sobe um pouquinho, passa para 6.500. Por que a gente vai subindo de forma gradativa? Porque a gente acredita muito na entrega do resultado. O resultado vai vindo, e aí fica muito mais fácil. Chegar lá na ponta, por exemplo, depois de 24 meses, cara, nós estamos investindo 60 mil, beleza, mas está entrando 700, 800 mil todo mês. 60 mil não é nada.
absolutamente nada em cima desse investimento, tá? Então, terceiro mês, a gente aumenta um pouquinho de campanha de marca, de implante, reduz um pouquinho na campanha de problema e a gente entra na campanha de decisão também na parte de implantes. A gente não estava trabalhando no primeiro e no segundo mês. Mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Só passar aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar, depois eu volto nessa tela. Quinto mês, mesma coisa, só que aí no quinto mês a gente vai potencializando os investimentos, sai de 6.500, quinto e sexto mês passa para 8, até a gente chegar no sétimo ao 12º mês com uma média de 10 mil de investimento todo mês. Aqui eu coloco sempre, eu coloquei até grifado aqui em vermelho, que a gente gosta sempre de trabalhar o faturamento do mês, a gente acompanhar o faturamento do mês, como está sendo a evolução cada mês, mês após mês. Faturamento acumulado, então a gente percebe que no primeiro mês a gente não vai ter um faturamento acumulado porque a gente não tem informação do mês anterior, mas a partir do segundo mês já vem a somatória do faturamento que nós tivemos no primeiro mês com o faturamento do segundo mês, com o faturamento do terceiro, e eu coloco sempre o payback do ROI. Por quê? Que é essa margem do lucro, né? O ROI em cima do lucro líquido. Então, durante aí os 2, 3 primeiros meses, a gente tem consciência que isso vai sendo trabalhado e isso vai diminuindo essa margem negativa até entrar no positivo. Depois que entrou no positivo, aí eu costumo brincar que o céu é o limite, né? A gente só vai aumentando e a receita vem acompanhando junto com investimento, tá? Aqui eu coloco os KPIs também de faturamento por canal, faturamento por produto, faturamento do mês e o faturamento acumulado. Então, a expectativa para o faturamento acumulado dos 6 primeiros meses é de ser 334.777 com um lucro líquido, né, vamos dizer assim, um retorno líquido de 283.903. E nos 12 meses, faturamento por canal 466 mil, faturamento do mês 85.532, faturamento acumulado 847 com um payback de 722.219, tá? Isso a gente trabalhou os objetivos de 6 meses. Então, a gente tem um faturamento, a gente precisa alcançar um faturamento de 308.256, faturamento mensal. Investimento em tráfego total desses 6 meses vai ser mais ou menos uns 35 mil, com um custo por lead de R$ 21 em média. A gente vai gerar mais ou menos 1.975 leads para gerar 375 agendamentos, 78 comparecimentos e 33 fechamentos, tá? Objetivo de 12 meses, faturamento com um total, né, mensal recorrente aí de 156, KPIs, tráfego 63 mil de investimento, custo por lead 21, 3.500 leads, 665 agendamentos, 150 comparecimentos e 59 fechamentos. Faturamento de 312 mil em 2 anos, de 12 a 24 meses aí nesse período. E aí o BREG de vocês, que é o faturamento desejável para daqui 36 meses, é de 220 mil. Se a gente seguir a expectativa do que a gente desenhou, a gente consegue bater esses 220 antes, nesse período de 2 anos. Mas tudo vai depender de como as coisas caminharem durante esses meses. Sempre vai ter um reajuste, ajuste de rota, né? E a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Mas a ideia é que a gente já consiga um faturamento de 312 mil aí em 24 meses. O que vocês esperam para daqui 36 a gente tentar antecipar isso o mais rápido possível. Não é uma promessa, tá? Mas é um empenho, uma dedicação nossa para a gente conseguir o mais rápido possível alcançar esses objetivos que vocês colocaram. E os 500 pacientes e as 2 unidades, tá? Aqui embaixo, eu quero trazer para vocês o plano tático, tá?
Plano tático, a gente vai falar sobre abordagens, canais, as campanhas, os investimentos e o tempo disso tudo. Na abordagem, a gente vai ter tipo de oferta direta, então jogando para a página de captura com oferta direta mesmo, e tipos de CTA, de teste, agendamento. A gente vai trabalhar essas duas vertentes porque a gente entende que existem consumidores que gostam do atendimento mais imediato, que gostam de conversar com o humano, e existe a pessoa que gosta de deixar o contato para outra pessoa fazer o contato, né? Então a gente vai ter essa página de captura aí com esses dois CTAs que a gente chama, né? Call to Action. Nos canais, a gente vai trabalhar tanto Meta, Facebook, Instagram, quanto Google. As campanhas, a gente vai trabalhar campanha de marca, de brand no Facebook e Instagram, descoberta e problema também Facebook e Instagram. Solução e pesquisa, a gente tem uma mescla entre Facebook e Google Ads, por quê? Quando você entra no campo de solução e de pesquisa, você está trabalhando um lead mais quente, mais qualificado. Então, o Google entra em cena nisso, porque a pessoa que busca no Google é a pessoa que já tem um problema, às vezes, e já está buscando essa solução. A gente vai entrar com isso. E o remarketing do Facebook, trabalhando tanto o remarketing da landing page quanto o remarketing do quiz. Você pode ter o lead que vai lá preencher o quiz e depois ele não vai fazer contato nenhum com você, não vai ter nenhum tipo de contato com a clínica. A gente entra com o remarketing justamente para fortalecer esse ciclo de relacionamento com esses clientes. Investimento. Aqui eu coloquei um investimento médio de 12 meses, tá? Médio. Marca e brand, investimento médio de R$ 500 por mês. Descoberta também. Problema, 750. Solução e pesquisa, 1.500. E remarketing ali trabalhando em média uns R$ 2.000 por mês, tá? Em cima dos 12 meses. Tempo. Marca e brand, a gente vai começar a partir do terceiro mês, porque nesse começo, a verba, como ela é mais reduzida, a gente precisa atacar à frente daquilo que vai trazer resultado de forma mais imediata. O branding, a construção dele, é algo mais a longo prazo. Então, eu vou concentrar minha energia, o meu esforço, em cima daquilo que vai me trazer um resultado mais imediato. A gente trabalha muito solução, problema, pesquisa, né? Nessas campanhas, para tomada de decisão. Então, marca e brand a partir do terceiro mês, onde a gente vai dar um upgrade de verba. Descoberta a partir do sexto mês. Problema, solução e pesquisa, a gente vai rodar um ano inteiro. E remarketing a partir do terceiro mês. E aí, entra o plano operacional, onde eu esmiucei, basicamente, o que a gente vai fazer. Então, primeiro mês, investimento, né, em campanhas de problema e solução. Então, a gente vai ter a campanha 1 de alcance, rodando durante 30 dias, investindo no Facebook em média de R$ 50 por dia, trabalhando esse público frio. Campanha 2, também trabalhando um público de tráfego, 30 dias, rodando no Google, R$ 50 por dia, público frio. A captação desse público frio, né, que não conhece vocês, jogando essas pessoas para o funil. O que é esse funil? Além de in-page. Foco sempre jogando para essas pessoas. Mês 2, a gente só vai replicar o que a gente fez no mês 1, fazendo certamente otimizações, ajustes de texto, de arte, de tudo, tá? Depois, a gente entra no mês 3, já com a campanha de marca, com a campanha de problema e de solução que já rodava no mês 1 e mês 2, e a gente incrementa uma campanha de remarketing para quem acessou a landing page e também uma campanha de profilaxia, tá? Mês 4, a gente replica isso também, essa mesma estratégia, fazendo os ajustes necessários. Mês 5 e mês 6, a gente replica novamente, mas potencializando investimentos. Então, por exemplo, no mês 4, em campanha de marca, eu saí de 25, passei para R$ 33 por dia. De 100 de solução, eu passei para 120 e por aí vai, tá? Profilaxia, de 25 para R$ 40. A gente vai saindo de uma escala que eu chamo de escala horizontal e indo para uma escala vertical. A escala horizontal a gente subdivide, né, conjuntos de anúncios e anúncios com verbas menores,
quando a gente identificou alguns padrões, a gente começa a ir na escala vertical. Aí a gente já sabe qual que é o anúncio que traz mais lead, que gera mais receita. E isso é muito bom porque tem essa clareza também em cima do painel que vocês vão ter dentro do Monday. O Léo, a gente desenhou isso de forma muito orquestrada, muito bem amarradinha, que a gente vai ver de onde que veio cada lead. Se foi lead de primeira etapa, se foi lead de segunda, qual canal que veio, de qual campanha dessas aqui que veio, tá? Mês 6, também replicando. E aí entra no ciclo de consolidação, que é o ciclo lá do 7º ao 12º mês. Que aí, pensando nos 10 mil de investimento, tá? Do 7º ao 12º mês. Todas as campanhas de todas, marca, descoberta, problema, solução e decisão. Aqui, já entrando nessa fase onde a gente começa a ter escala e previsibilidade. Já consolidamos alguns números e a gente começa a potencializar os investimentos para ter os melhores resultados. Tá? Então, trabalhando em média 33 por dia em marca, 33 por dia em descoberta, 70 em problemas, 120 em solução e R$ 35 ali na campanha de remarketing, de page view e de funil, né, do quiz e da profilaxia trabalhando em média R$ 40. Nada impede, Juan, dessa rota ser ajustada ao longo do processo, tá? Isso que a gente pensa como um cenário perfeito, tá? Do que a gente entende que deve ser seguido e deve ser conduzido dessa forma. Ah, Renan, cara, nós vamos precisar dar uma reajustada, porque a gente acompanha isso diariamente, tá? Isso eu já quero deixar até bem claro. A gente acompanha isso diariamente, a evolução das campanhas, a evolução das vendas, a evolução dos processos. Identificamos tudo isso e a coisa tá andando conforme a gente desenhou aqui nesse início desse processo, tudo ok. Não, as vendas não estão surgindo do jeito que a gente esperava que surgiria. Opa, peraí, vamos mudar essa rota aqui, vamos mudar esse criativo, vamos mudar essa landing page, vamos reformular alguma parte do processo, vamos fazer teste AB, vamos ver o que vai surtir de efeito. Encontramos essa linha, aí a gente vai seguindo. Então, mês 7, mês 8, mês 9, 10, 11 e 12, exatamente só potencializando tudo aquilo que a gente já construiu e que a gente já consolidou, tá? Diz aí, Léo. A grande sacada, boa, da gente ter objetivos SMART e KPIs para monitorar esses objetivos é a gente ter um lugar para olhar, ter um direcionamento para. Porque não adianta a gente fazer um projeto de marketing sem objetivo definido. Por mais. Então, ele tem que ser smart, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser relevante, ele precisa ser alcançável, ele precisa ter um tempo. Então, isso é algo muito comum e muito necessário para qualquer projeto de marketing, tá? E muita empresa ignora isso, tá? Porque por mais que no decorrer do projeto a gente se distancie disso por conta de algum motivo, ou se distancie para baixo, ou se distancie até para cima. Quando vê, a gente tem um resultado muito acima, ou um resultado abaixo, mas a gente sempre vai ter uma referência. E de 6 em 6 meses, a gente pode reformular essa referência. Diz, olha, o nosso cálculo foi um pouquinho otimista a mais. Então, de 6 em 6 meses, a gente pode refazer essa projeção, tanto para cima quanto para baixo. Mas a gente sempre precisa ter esse ponto, esse alvo para a gente olhar. Porque senão a gente fica à deriva. É que nem aquela história lá da Alice do País das Maravilhas, com a pergunta para o gato qual o caminho que eu sigo, e aí ele pergunta para ela, para onde tu quer ir? Ela, eu não sei. Ele, tá, então vai por qualquer caminho. Então, a gente tem que ter, por mais louco que pareça, como, né, de definir metas, né, como a gente já tem alguma experiência de alguns anos, vários clientes a nível Brasil, a gente sabe mais ou menos como funciona as conversões.
Então a gente tem uma condição prévia de fazer alguma projeção de um objetivo smart, tá? Exatamente. E aí, eu gosto de encerrar com essa frase que eu vi do Léo, foi muito boa. Me deu uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E é isso que a gente está proporcionando para vocês, né? Essa alavanca, esse ponto de apoio para o quê? Para vocês conseguirem mover o mundo, moverem aquilo que vocês quiserem mover, né? E isso tudo que a gente está trazendo aqui para vocês é a clareza de tudo, é a vontade de fazer o projeto dar muito certo. O nosso time ele está extremamente empenhado em executar isso tudo e trazer um resultado muito positivo para vocês. Não somos perfeitos, mas quando a gente não for perfeito, que a gente tenha resiliência, paciência para entender que faz parte do processo e que a gente vai construir isso juntos, né? A gente não constrói nada sozinho, não somos donos da verdade, mas pelo menos um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu durante todos esses anos de caminhada, aí o Léo, muitos anos, eu também, não estou te chamando de velho, tá, Léo? Muito pelo contrário, mas a gente já rodou muita estrada, né? Então, o que a gente está proporcionando para vocês é só o ponto onde a gente identificou o que dava certo e a gente está passando para vocês o que dá certo, né? Os percalços, as pedras no caminho, a gente superou várias delas e hoje a gente consegue entregar essa metodologia para vocês que é extremamente eficiente. Diz aí, Léo, quer completar? Não, só porque essa frase é exatamente o que a gente busca. A gente busca encontrar a alavanca ou o ponto de apoio. E é o Sim, quê? Descobrir os números. Porque depois, Rua, que a gente passar aí, depois, sei lá, 6 meses, 12 meses, e a gente tiver tudo na ferramenta, a gente vê, ó, Renan, vocês investiram R$ 60.000, faturaram R$ 600.000, as conversões sim, são essas, os custos de lead são esses. Cara, tu tem uma alavanca de crescimento pro teu negócio. Ponto final, sim, nova linha e segue o jogo. Tá? Então é isso, esse é o grande lance que a gente busca, implementar o processo de vendas. E por que processo? Para a gente saber as etapas, mensurar as etapas, consolidar elas, para que tu tenha previsibilidade no teu negócio. Saber que assim, ó, pô, se em um ano eu investi 60 mil, faturei 600 mil, Léo, vamos para o outro ano? Renan, Júlia e ela, vamos para o outro ano? Vamos dobrar esses 600 mil para 1.200.000? O que a gente tem que fazer? Dobrar a fatura, o investimento em marketing. Obviamente que pode ser que não seja exatamente igual, né? Mas muito provavelmente vai ser muito próximo, né? sim, E isso te dá essa segurança de investir em marketing, isso te dá previsibilidade e isso te faz, isso te ajuda no planejamento do negócio. Porque se sim, tu tem uma predição bem precisa do que pode acontecer num próximo ano, tu sabe, tu consegue te planejar. Pô, se eu sei que eu posso faturar 1,5 milhão ano que vem, investir um tanto, já vou me planejar aqui com outras salas, com outras cadeiras, enfim. exato. Interessante. É, vou abrir um pouquinho aqui o jogo com vocês. Uhum, Quando vocês falam da alavanca e do ponto de apoio, é interessante porque a gente tem uma projeção para daqui a 2 anos. Além de ter a nossa segunda unidade, eu quero começar a vender o sistema que a gente usa. É um sistema de tanto o sistema de replicar, né, educação, quanto o sistema de atendimento ao paciente, essa jornada que a gente criou, enfim, da metodologia científica, odontologia supervisionada. E a gente já tem dois potenciais clientes nesse sentido, que vão ser pessoas que vão ter a clínica deles, então não vai ser uma metodologia de franquia, vai ser um sistema. Eu vendo meu sistema de atendimento para eles, meu sistema de educação, meu sistema de captação de cliente. E a intenção é que daqui a 2 anos vocês sejam o nosso ponto de apoio para a gente conseguir alavancar isso. Então a gente vai ter uma central comercial, pretendo ser o head dessa operação, e a gente vai escoar esses leads para as regiões onde a gente tem os dentistas credenciados com a gente. Tá? Hoje o que a gente está fazendo é um projeto piloto,
para ver se isso funciona com a gente. Funcionou com a gente, foi legal, essas projeções que vocês passaram ficaram com números próximos e trouxe realmente previsibilidade, eu consigo fazer a aplicação de tudo isso que vocês ensinaram, né? Levantar os KPIs, ver se eles se desempenham bem aqui e conseguir trazer esse mesmo escopo para um próximo cliente. Legal. Exatamente. Estamos aí ansiosos para esse desafio. E vamos uma coisa de cada vez, que eu tenho certeza que outros projetos vão vir no decorrer do caminho aí. Tenho certeza que só vai vir para consolidar ainda mais essa parceria nossa. Viu, ô, Ana, que eu coloquei ali, ó, a odontologia científica e supervisionada disponível a todos. Tá? Pode ser que não seja a todos, né? Porque se botar todos, parece que vai entrar aí uma fila, qualquer um vai entrar aí, né? Mas até assim, ó, porque como eles fazem trabalhos sociais, de pegar pessoas que não podem fazer mesmo e fazem trabalhos sociais, né? Acredito que essa seria uma primeira linha aí para a gente seguir num posicionamento único para eles. Legal. Sim. A gente tem também essa carteira de clientes, né, dos alunos, e no futuro próximo eu queria convidar vocês, se fizer sentido para vocês, claro, para fazer uma apresentação como essa que vocês fizeram, tanto para vocês angariarem novos clientes, quanto para aumentar o valor da nossa empresa. Só a Opa, título boa. de conhecimento mesmo, que é o que a gente oferece para a escola, para o instituto, né, que é conhecimento para os dentistas, e eles têm muita carência dessa parte comercial, administrativa, e algo que a gente tem a entregar para eles, acho que faz bastante sentido. Vai conseguir cliente para vocês, vai trazer bastante valor para o negócio e muito sai ganhando. Uhum. Esse sábado a Só gente tem um momento desse com a Tag, né? O CEO deles vai vir aqui, enfim. é Conta- presencial? É Desculpa. presencial? É presencial? Pode ser online, pode ser online. Eu chamo os alunos aqui, a gente faz um hands-on, faz um café. Né? Aí nesse momento eu ia fazer uma introdução sobre a jornada do cliente dentro da cadeira, né? O que Uhum, você parte da individualidade daquele cliente, quais são os aspectos psicológicos dele, como que uhum, você garante, né, que você tem a capacidade de absorção desse cliente ao longo da jornada dele. Na sequência entraria vocês com como que esse cliente chega até a sua cadeira, né? Não uhum, adianta nada você saber lidar com ele na cadeira e ele não tá lá. uhum. Então, seria essa segunda Show. etapa, se fizer sentido para vocês. Pô, faz sentido, fica à disposição. É só me dizer o dia e a hora aí que eu faço a apresentação. Vou Aí eu organizar faço a assim. apresentação daqueles 4 pilares ali: planejamento, marketing, vendas e gestão. Show. Hoje Exato. eu fiz uma reunião de venda hoje de manhã. O cara terminou assim, cara, tu não me vendeu, tu me deu um treinamento aqui de marketing. Exatamente. Por isso que eu pensei também, falei, poxa, os caras me treinaram aqui, tem tanta gente com carência disso, por que não, né? Abranger um pouco a oportunidade. Cara, só me dizer aí, a gente combina a hora e eu faço. Fechou? Eu tô com 2 hands-ons já agendados já. Passando esses dois, eu já chamo vocês, a gente abre uma pastinha do projeto, é rapidinho. Normalmente as turmas lotam assim em 3 dias. Então a gente já faz já. São turmas pequenas também, né? Uhum, top. Legal, show de bola. Show, Assim, gostei ó, bastante disso. Ana, quer dizer, não, Juan, é que Renan, Juan é foda, velho. É pra confundir o velho, né? O velho depois dos É, 40, depois Vamos ver. vai confundir nome, meu. Isso aí olha que eu é. gravei a reunião, eu posso contar quantas vezes tu chamou ele de Renan. Cabelinho Boa. branco tá fazendo efeito, hein, Léo? Cara, eu tô com 45. Depois dos 40, tu começa a trocar nome que nem louco. Mas Ah, manda aí. eu queria marcar contigo que eu queria te mostrar o CRM, né? Como usar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou gravar a utilização do CRM e Uhum. vou gravar a utilização do funil de vendas. Aquele dashboard Tá. do funil de vendas, como que alimenta. Eu vou te mandar esses treinamentos e o acesso a esses dois dashboards. Tu assiste, anota tudo de dúvida, tiver, e aí me chama, a gente marca para eu repassar alguma coisa e tirar tuas dúvidas. Fechou? Eu acho que eu já tenho algum vídeo já que elas mandaram, o Uhum. acesso Uhum. também do CRM. Já comecei a dar uma explorada, mas agora eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Eu Tá. tava com um documento aberto aqui do lado, porque no primeiro vídeo que vocês mandaram, falaram um monte de promessa, né? Começou a mandar um monte de coisa. Aí eu fui aqui só vendo, pô, bateu, 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 não ficou devendo nada, tá bem legal. Agora eu vou ver sobre essa parte do CRM e passar os Tá. investimentos pro professor, né? Ver se
Você tira a mão do bolso lá. Beleza. Show de bola. Tá, meu querido? É isso aí. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, viu? Obrigada. Opa. Acesso no Facebook, Instagram, conta do Google, como que eu A passo pra você? Manuela, a princípio, ainda possui esses acessos, né? Eu vou confirmar com ela agora aqui, mas qualquer coisa eu entro em contato ali contigo e a gente pega direitinho. Beleza. Aí você me passa as contas lá, o que eu preciso fazer pra começar, beleza? Tranquilo. É isso Valeu, aí. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, Obrigado, Juan. tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais. Ô, Renan, fica aí, todo mundo aí, fica aí. Ah, tá. Muito